Eu costumava ter uma família feliz. E meu marido era muito bom comigo. Abrimos um restaurante de família que ia bem. Nossos amigos e parentes nos admiravam. Mas, estranhamente, eu me sentia muito vazia por dentro. Cada dia parecia ser igual ao anterior, como se a vida não tivesse sentido. Mas eu não sabia qual era a maneira certa de viver. Então, no final de 2010, tive um parto difícil, uma hemorragia. Os médicos disseram que minha condição era crítica. Minha mãe estava muito assustada. Ela veio até mim e sussurrou em meu ouvido: "Querida, ore a Deus Todo-Poderoso." Agarrei-me àquilo como se fosse uma corda salva-vidas e clamei por salvação a Deus Todo-Poderoso. Não demorou e o sangramento parou. Eu sabia que Deus tinha me dado uma segunda chance e agradeci a Ele de coração. Depois, passei a ler diariamente as palavras de Deus e me reunia e comungava com os irmãos o tempo todo. Com o tempo, aprendi que Deus criou o homem e que tudo que o homem tem vem de Deus. Devemos ter fé e adorar a Deus, cumprir o dever de um ser criado para encontrar sentido na vida. Assumi um dever de espalhar o Evangelho e cada dia era muito gratificante. Minha família não tinha aceitado Deus Todo-Poderoso, mas não se opunha à minha fé. Quando eles começaram a se opor a que você praticasse a sua fé? No final de 2012. O Partido Comunista estava oprimindo e detendo membros da Igreja de Deus Todo-Poderoso. E estava inventando todos os tipos de boatos para difamar a igreja. Muitas estações de rádio e TV estavam disseminando essas mentiras. Foi aí que meu marido começou a fazer cara feia. Sempre que eu voltava de uma reunião. Um dia, na hora do almoço, saí da reunião e fui pro restaurante. E vi aquele olhar sombrio em seu rosto. Assim que me viu, ele me agarrou, arrastou até a TV e disse: "Olhe para esse Deus em que acredita." Eu vi que estavam transmitindo várias calúnias e rumores do Partido Comunista sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Sem nenhum fundamento, invertendo a verdade. Fiquei bem irritada. Me voltei para ele e disse: "O noticiário está cheio de mentiras, rumores inventados pelo partido. Eles odeiam Deus e lutam contra ele mais que tudo, e perseguem brutalmente crenças religiosas desde que chegaram ao poder. Como pode acreditar no que dizem contra a igreja?" Verdade. Vimos de tudo em todos esses anos. Trabalhando no restaurante. Então não é como se você não conhecesse esse governo, esse partido. O Partido Comunista tem inventado casos falsos e injustos e falsificado notícias. Sem nem mencionar a Revolução Cultural. Só nos anos mais recentes, o incidente da Praça da Paz Celestial, a opressão dos protestos tibetanos e mais. Começam pelas mentiras, distorcem a verdade para destruir a imagem de um grupo e gerar fúria, e depois vem o ataque violento. É igual com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Essa é a tática normal do partido para erradicar a dissidência. Além disso, os irmãos realizaram reuniões na nossa casa enquanto você estava lá. Só nos reunimos, lemos as palavras de Deus, comungamos a verdade e cantamos hinos. É algo parecido com o que o partido está dizendo? Ao explicar as coisas assim, como foi que sua família reagiu? Estavam totalmente dominados pelas mentiras do Partido Comunista. Por isso não deram ouvidos às minhas palavras. Ficaram me repreendendo, dizendo que deveria ter uma vida boa, não insistir em crer. Se o governo lhe fala para não ter fé, desista dela. Meu marido ameaçou destruir minha lambreta se eu fosse nas reuniões. Eu não teria mais como ir. Ele queria me manter trancada em casa. No início, não me importei muito. Pensei que estavam apenas ludibriados pelas mentiras naquele momento e que estavam irritados por preocupação comigo. Que tudo passaria em alguns dias. Mas as coisas não eram tão simples quanto eu pensava. A TV e a internet traziam cada vez mais mentiras, atacando e difamando a Igreja de Deus Todo-Poderoso. E havia muitos relatos de crentes que tinham sido detidos. Minha família me reprimiu ainda mais
quando viu isso. Tentando me obrigar a desistir da fé, meu marido rasgou meus livros das palavras de Deus e quebrou o aparelho em que eu ouvia os hinos. Também repassava todas as mentiras do Partido Comunista para os nossos vizinhos, para eu não compartilhar o evangelho. Eles também acreditaram nas mentiras. Me trataram como leprosa. A conduta do meu marido me deixou chocada. Ele sempre tinha sido tão gentil comigo. Como pôde mudar tanto? Depois de anos de casamento, como podia ser tão incompreensível e desrespeitoso? O tempo passou e ele não esquecia. Culpando minha fé por tudo de errado que acontecia em casa. Quando os negócios caíram, ele culpou minha fé. Não me deixava entrar no restaurante, dizendo que eu dava azar. Seus pais sempre estavam fazendo cara feia, me repreendendo. E ficavam batendo as coisas de raiva. Eles me impediam de sair. E assim que eu saía de casa, eles me ligavam, querendo saber onde e com quem eu estava. Ficaram me vigiando o tempo todo naquela época. Eu não podia ler as palavras de Deus, nem ter contato com os irmãos. Eu não tinha liberdade pessoal. Isso foi muito difícil para mim. Eu me perguntava por que ter fé era tão difícil, uma luta tão grande. E quando eu não teria de viver mais daquele jeito? Às vezes pensava em parar de ir às reuniões e de cumprir meu dever por hora. Mas senti que isso não estaria de acordo com a vontade de Deus. Foi então que, em dor, eu fiz uma oração urgente. Pedi orientação de Deus. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Hoje, muitas pessoas não têm conhecimento. Acreditam que o sofrimento é sem valor. O mundo as expulsa. Sua vida familiar é atribulada. Elas não agradam a Deus e sua perspectiva é sombria. O sofrimento de algumas pessoas vai ao extremo. Elas pensam na morte. Isso não é verdadeiro amor por Deus. Tais pessoas são covardes, não têm perseverança, são fracas e impotentes. Nesses últimos dias, vocês devem testemunhar de Deus, não importa quão grande seja seu sofrimento, devem ir até o fim. E mesmo em seu último suspiro, vocês devem ser fiéis e ficar à mercê de Deus. Só isso é realmente amar a Deus. E só isso é o testemunho forte e retumbante. Amém. Fiquei bem comovida quando pensei sobre isso. Eu percebi que não era da vontade de Deus que eu sofresse, mas que aperfeiçoasse minha fé em meio às dificuldades, para eu ter a chance de dar testemunho de Deus. Eu não podia ceder a Satanás, porque tinha medo de sofrer, mas tinha de ter fé em Deus e permanecer na senda, por mais difícil que fosse, e ser uma testemunha forte e retumbante. Graças a Deus. Seu marido até foi violento para tentar obrigá-la a desistir da sua fé, né? Sim, naquele dia em que voltei de uma reunião, ele me repreendeu duramente e gritou: "O que está fazendo pregando aos clientes? Todos estão falando que você é uma crente. Como pôde me humilhar assim? Você viu o que estão dizendo na TV. Se continuar assim, você será presa." Vi que ele estava ficando muito agitado. Por isso não respondi e fui para o meu quarto. O que vi ali me assustou. Ele rasgou meu livro das palavras de Deus. Tinha papel no chão inteiro. Naquele instante, meu sogro apareceu. E quando entrou, disse: "Queríamos nosso filho casado e com uma vida boa. Essa família será destruída se você for presa pela sua fé. Ou desista da sua fé, ou peça o divórcio agora." Então começou a blasfemar. Quando vi seu rosto distorcido de raiva, não consegui controlar minha própria raiva. E o interrompi. "Pai, desde que entrei para a família, só o tratei com respeito. Nunca me irritei nem briguei com o Senhor. Se falhei em meu dever nessa família, o Senhor tem direito de me repreender. Mas minha fé não é errada. E o Senhor não deve me impedir ou blasfemar de Deus." Não pude nem terminar de falar.
Ele me olhou daquele jeito e gritou: "Não posso opinar sobre seu Deus? Acha que não dou conta de você?" Ele começou a me puxar pela roupa, tentando me arrastar até a delegacia. Mas eu consegui me libertar. Vendo como eu estava determinada e que eu não recuaria, ele saiu às pressas. Logo depois, eu ouvi um barulho. Me virei e vi meu marido vindo para me dar um tapa, que me jogou direto no chão. Estava vendo estrelas, meus ouvidos estavam tinindo e meu rosto ardia de dor. Me deu um branco total. Fiquei muito chocada por ele ter feito isso. Estávamos casados há quase 10 anos e nunca tínhamos sequer brigado. Mas ele me bateu pela minha fé. Olhando para ele, parecia que ele era um estranho. Como se tivesse perdido a razão. Ele me puxou do chão e me apertou contra a parede. E disse com fúria: "Estou lhe dizendo, vamos resolver isso hoje. Ou desiste de sua fé, ou nos divorciamos agora. Diga quem será. Seu Deus ou eu? Você quer sua fé ou essa família?" Enquanto falava, ele me batia contra a parede, feito um maníaco. Vendo aquele rosto que eu conhecia tão bem tornar-se tão demoníaco, respondi calmamente: "Escolho a minha fé." Enfurecido, ele me arrastou até a cama e apertou meu pescoço com as suas mãos. Não conseguia respirar e quis fugir, mas ele era forte demais. Não havia como me livrar dele. Lutando para respirar, fiquei com muito medo e pensei: provavelmente morrerei assim hoje. Naquele instante, meu filho de 3 anos acordou. Ele se levantou e chamou: "Mamãe, mamãe." Quando viu meu marido me sufocando, ele começou a bater nele e empurrá-lo. E então tentou se esconder nos meus braços. Ao ver isso, meu marido me soltou e me disse ferozmente: "Se não fosse o nosso filho, eu teria te matado hoje." Ele saiu e fiquei pensando no que tinha acabado de acontecer. Era assustador. Minha fé feria seus interesses, então ele estava pronto para me bater e me sufocar até a morte. Isso é demoníaco, não acha? Quanto mais me batia, mais eu via que tipo de pessoa ele era. E mais eu queria seguir Deus até o fim. Amém. Amém. Minha sogra veio me ver no dia seguinte. E assim que entrou, disse: "Você não pode parar de crer em Deus? Sei que ter fé é algo bom, mas significa que o partido vai prendê-la e fará coisas terríveis com você. O que você me diz?" Eu disse: "Mãe, a senhora sabe como foi difícil o meu parto. E os médicos disseram que foi crítico. Foi Deus Todo-Poderoso que salvou a mim e meu filho. Por que acha que continuo crendo, mesmo se for presa? Porque Deus Todo-Poderoso é o único Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Ele é o Salvador que voltou para salvar o homem. Os desastres estão ficando cada vez maiores. E só Deus pode salvar as pessoas. Estou caminhando com Deus. E se eu for presa e sofrer, isso será temporário. É melhor que ir para o inferno com Satanás." Ela respondeu: "Entendo o que você está dizendo. Mas como mulher, tem de cuidar de seu filho e pensar em seu marido. Seu filho é pequeno. Você realmente suportaria largá-lo assim?" Ao ouvir isso, eu quis chorar, mas não tinha lágrimas. Pensei: eu que o estou largando? É o Partido Comunista que está prendendo e perseguindo os crentes. É o seu filho que acredita nas mentiras do partido, insistindo no divórcio, que está separando essa família. Como a senhora pode culpar minha fé? Ao olhar para aquela cabeça grisalha dela, o olhar sofrido no rosto, e pensar no meu filho sendo levado de sua mãe, ainda tão novo, me senti ainda pior. Eu comecei a enfraquecer um pouco. Como você conseguiu sair daquele estado? Na época,
Eu não sabia o que fazer. Em silêncio, clamei a Deus, pedindo que me guiasse. Lembrei-me de uma passagem de suas palavras. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana. Nos bastidores, tudo é uma aposta entre Satanás e Deus. Todos precisam se manter firmes no testemunho a Deus. Quando Jó foi provado, Satanás fez uma aposta com Deus nos bastidores. O que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com Deus. Tudo é uma batalha. Quando Deus e Satanás lutam no reino espiritual, como você deveria satisfazer a Deus? Como deve manter firme seu testemunho? Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação. E é o momento que Deus precisa que você dê testemunho. Refleti sobre as palavras de Deus e vi que, na superfície, tudo o que acontecia parecia ser pessoas obstruindo o meu caminho. Mas por trás de tudo estavam os truques de Satanás. Satanás estava usando minha família para me impedir e perturbar. Usando meus sentimentos por meu filho e pela família para me ameaçar. Tentando me fazer trair Deus e perder a chance de ser salva. Sabia que não podia cair nos truques de Satanás. Mas que devia ter fé em Deus, dar testemunho e humilhar Satanás. Amém. E assim eu disse à minha sogra: Deus criou o homem, por isso devemos ter fé e adorá-lo. Além disso, minha vida me foi dada por Deus. Então não importa o que aconteça, eu seguirei a Deus até o fim. Não tente me convencer do contrário. Ela balançou a cabeça e foi embora. Naquela noite, meu marido descobriu que eu ainda lia as palavras de Deus. Ele ficou furioso e disse: Você ainda tem a coragem de fazer isso? Não sabe que acabará sendo presa? Não se importa com a sua vida? Se não se importa, tudo bem. Mas deixe eu e nosso filho fora disso. Se soubesse que se tornaria crente, eu nunca teria me casado com você. Então ele me expulsou pela porta da frente. E disse, cheio de ódio: Se continuar com essa coisa de Deus, não será bem-vinda nessa casa. E então, ele bateu a porta e a trancou. Quando o vi sendo tão frio, e ouvi meu filho chamando por mim angustiado, meu coração quase se partiu. Era tarde, depois das 2 da manhã. E eu estava sem dinheiro. Perguntei-me se dessa vez realmente estaria deixando meu lar e meu filho para trás. Não sabia o que fazer. E me senti perdida, refletindo sobre isso. Percebi que o meu celular estava comigo e liguei para minha mãe. No momento em que ouvi a voz dela, as lágrimas escorreram pelo meu rosto. E a dor e as queixas que eu vinha reprimindo por tanto tempo, veio tudo à tona. Segurando seu choro, ela disse: Querida, se acalme. Ele não a traria até aqui e então a abandonaria. Acredite nele e confie nele. O consolo e o encorajamento da minha mãe, instruindo-me a crer e confiar em Deus, fizeram com que a minha fé voltasse. No dia seguinte, com frio e com fome, eu vagava sem rumo pelas ruas, quando me deparei com uma irmã. Ela me levou para a casa dela e leu algumas passagens das palavras de Deus para mim, para me ajudar a entender o que estava acontecendo. Deus Todo-Poderoso diz: em uma sociedade obscura como esta, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como o rei dos demônios, que mata pessoas sem piscar um olho, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e também santo?
como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios retribuem bondade com ódio. Há muito desdenham de Deus, abusam de Deus. São selvagens ao extremo, não têm a menor consideração por Deus, saqueiam e pilham, perderam toda a consciência, contrariam toda a consciência e tentam os inocentes à insensatez. Ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa, direitos e interesses legítimos dos cidadãos são todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo tão impenetrável para a obra de Deus? Por que usar diversos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está a ternura? Por que usar esquemas ardilosos para enganar o povo de Deus? Por que usar força para suprimir a vinda de Deus? Por que não permitir que Deus circule livremente pela terra que Ele criou? Por que perseguir Deus até que Ele não tenha mais onde descansar a sua cabeça? Deus vai despertar essas pessoas, cujo fardo de sofrimento é tão pesado. Vai acordá-las até que estejam completamente sem sono e fazê-las sair do nevoeiro e rejeitar o grande dragão vermelho. Elas despertarão de seu sonho, reconhecerão a substância do grande dragão vermelho, se tornarão capazes de entregar seu coração inteiro a Deus, se insurgirão contra a opressão das forças das trevas, se levantarão no oriente do mundo e se tornarão prova da vitória de Deus. Só dessa maneira Deus ganhará glória. Amém. As palavras de Deus me fizeram ver que Deus se tornou carne e veio à terra nos últimos dias, operando e expressando a verdade, a fim de purificar e salvar o homem. O Partido Comunista teme que todos aceitem a verdade e sigam a Deus, sendo salvos por ele, libertando-se do controle e dano do partido. É por isso que eles tanto oprimem e prendem os crentes, e inventam mentiras para condenar e caluniar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Enganam e incitam as pessoas, levando-as a negar e a resistir a Deus. É detestável. Minha família me tratava daquele jeito porque foi enganada pelo Partido Comunista. O partido usa essas mentiras para cegar as pessoas, para que todos lutem contra Deus com ele e acabem punidos no inferno. Essa era a artimanha de Satanás. Então entendi claramente. O Partido Comunista são só demônios que lutam contra Deus, prejudicam e engolem as pessoas. Eu não podia cair em seus truques. Não importa o que a minha família fizesse, eu nunca trairia Deus. Devia continuar o seguindo, cumprindo meu dever. E depois seu marido fez sua família pressionar a desistir da sua fé, não é mesmo? Ele ligou para parentes e amigos da minha cidade. E eles se revezavam na chamada e me pressionavam. Meu irmão disse: "Você pode fazer qualquer coisa na sua idade. Por que crer em Deus? Você é dona de casa. Sua responsabilidade é ter filhos e cuidar da sua família. Por que crer em Deus? Se continuar, o partido aprenderá e a jogará na prisão. Somos apenas pessoas comuns. Como o enfrentaríamos?" Minha tia pegou o telefone e disse: "Você enlouqueceu. Um lar perfeito não deveria ser destruído pela sua fé. Não se importa com sua família. Você está sendo incrivelmente teimosa." Outra tia gritou comigo: "Você não está casada há tanto tempo e seu filho é pequeno. Se você acabar na prisão, o que acontecerá com ele? Aceite meu conselho. Isso é para o seu próprio bem."
Aí, meu irmão mais velho pegou o telefone e disse: se você insistir nisso, ele se divorciará de você e nem pense em voltar para casa. Cortaremos os laços com você. Até minha avó de 80 anos disse, enquanto chorava no telefone: você não pode fazer isso e se prender em você. Ouça o que digo. Queremos o melhor para você. Depois de desligar, eu me senti péssima. Havia tantas coisas que queria dizer para eles. Você diz que é para o meu bem. Mas será que isso é mesmo verdade? Eu já estaria morta se Deus Todo-Poderoso não tivesse me salvado. Eu sequer estaria aqui? Quem está realmente destruindo esse lar tão perfeito? Quem está separando essa família? Não sou eu. É o partido. Com certeza. O Partido Comunista prende e persegue os crentes. Mas em vez de odiar o partido, ficam do lado dele e me oprimem para que eu traia a Deus. E até ameaçam cortar os laços e me deserdar. Como não diferenciam o certo do errado? Realmente querem o melhor para mim? Que tipo de família era essa? Minha vida foi concedida por Deus. Como seria um erro cumprir meu dever e retribuir seu amor? O que havia de errado em ter fé e trilhar a senda certa? Por alguns dias, minha família me ligou e me atormentou sem parar. Eu estava muito agoniada. Então orei a Deus e pedi que vigiasse meu coração. No fim, continuei indo às reuniões e cumprindo meu dever. A sua família aceitou isso? Meu marido me entregou um acordo de divórcio redigido por ele. E disse: se você continuar com sua fé, vamos nos divorciar. Depois de separados, não poderá ver seu filho. Se dispor a parar de crer em Deus Todo-Poderoso, fingirei que nada aconteceu. Peguei o documento e dei uma olhada. Ficaria sem nossos bens, sem nada do nosso negócio ou da propriedade. Ele teria a guarda do nosso filho. Eu sairia de mãos vazias. Mas se não concordasse com o divórcio, ele me denunciaria e a minha mãe à polícia, como crentes em Deus Todo-Poderoso. Vi que ele tinha planejado isso havia muito tempo, transferindo secretamente tudo o que possuíamos, para que quando acontecesse, não tivéssemos bens compartilhados. Olhando para o acordo de divórcio nas minhas mãos, fui lançada mais uma vez em uma crise. Se eu assinasse o documento, isso significaria que eu sairia de casa e nunca mais veria meu filho. Ele era tão pequeno. Não suportaria me separar dele. Eu estava sentindo uma grande agonia. Clamei a Deus em desespero, pedindo que Ele me guiasse para que eu permanecesse firme. Então lembrei-me das palavras de Deus. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas. Não tenham clareza quanto à vontade de Deus ou sua senda para a prática. Mas em todo caso, você deve continuar tendo fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Na sua experiência, não importa que refinamento as palavras de Deus lhe façam passar. O que Ele exige do homem, em resumo, é sua fé e seu amor por Ele. O que Ele aperfeiçoa ao operar assim é a fé e o amor das pessoas e suas aspirações. Você deve sofrer privação pela verdade, entregar-se a ela. Deve suportar humilhação pela verdade. E para que você possa ganhar mais da verdade, você precisa passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Não deve descartar a verdade em favor de uma vida familiar pacífica. Nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deve perseguir tudo o que é belo e tudo o que é bom. E buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Amém. Amém. Essas palavras de Deus me deram conforto, coragem e uma senda de prática. Percebi que a ameaça de divórcio do meu marido
Era algo que Deus permitiu acontecer. Pensei em quando Jó estava sendo testado. Tudo o que ele possuía foi tirado dele. E todos os seus filhos morreram de repente. Ele estava sentado em cinzas, coberto de chagas. Até sua esposa o rejeitou. E seus amigos zombaram dele e o julgaram. Mas em meio a todo esse sofrimento, ele ainda louvou a Deus, dizendo: Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Somente isso é fé verdadeira. Quanto a mim, eu tinha jurado solenemente, dizendo firmemente a Deus, que não importava o que acontecesse, eu o seguiria até o fim. Mas com a ameaça de divórcio do meu marido, eu estava presa em negatividade e fraqueza. Isso não era fé genuína em Deus. Também pensei em como, desde que ele ouviu as mentiras do partido, ele não só tinha rasgado meu livro das palavras de Deus, mas tinha sido violento comigo. Ele quase me deixou morta. Sim. Temendo ser implicado por causa da minha fé, agora ele não só queria o divórcio, como queria me deixar sem dinheiro e longe do meu filho. Ele iria me delatar se eu não concordasse. Que tipo de marido era esse? Parecia mais um demônio, não é? Com certeza. Lembrei de algo que Deus disse. Crentes e incrédulos não são compatíveis, se opõem uns aos outros. Vi que meu marido estava me ameaçando com o divórcio, porque tinha escutado o partido e odiava a Deus. Assim, embora fôssemos casados, ele estava seguindo o partido, numa senda para o inferno contrária a Deus. Eu seguia a Deus para ganhar a verdade e a vida eterna. Crentes e incrédulos estão em sendas diferentes. Não podia mais deixar ele me impedir. Quanto mais ele me oprimia, mais determinada eu ficava em seguir a Deus, dar testemunho e envergonhar Satanás. Então eu lhe disse que concordava com o divórcio. Graças a Deus. Na verdade, foi uma emancipação para você. Graças a Deus. Até finalizar o divórcio, na Secretaria de Assuntos Civis, eu não pude evitar sentir uma certa ansiedade por ficar sem nada depois do divórcio. Como eu poderia sobreviver depois disso? Pensando em o quanto eu tinha trabalhado pelo nosso lar e negócio ao longo dos anos, só para acabar de mãos vazias. Isso foi muito difícil de aceitar. Então me lembrei das palavras de Deus. Pelo meu bem, você é capaz de não considerar planejar, nem se preparar para a sua senda futura de sobrevivência? Essa pergunta de Deus me deixou muito envergonhada. Dizem que a adversidade testa a sinceridade. E quando me deparei com dificuldade, eu só pensei em meus interesses pessoais. Isso era fé verdadeira em Deus? Eu estava completamente nas mãos de Deus. Então estava determinada a me entregar a Ele e não me preocupar com uma saída. Estava disposta a me submeter aos seus arranjos. Depois de assinarmos os documentos, perguntei para ele por que queria tanto o divórcio. Ele disse: meu primo me contou que o governo emitiu documentos confidenciais chamando crentes em Deus Todo-Poderoso de criminosos e que qualquer membro do partido com um crente em sua família será expulso do partido. Funcionários públicos serão demitidos, seus filhos não irão à faculdade, a aposentadoria de seus pais estará cancelada e os bens da família serão totalmente confiscados. Antes, 9 gerações da família de um criminoso eram implicadas. E agora, todos os parentes de um crente em Deus Todo-Poderoso são implicados. Logo, preciso me livrar de você para protegê-los. Senão, meu irmão mais velho será expulso do partido. Eu fiquei com tanta raiva dele quando ouvi dizer tudo isso. Deus veio para salvar a humanidade, que é uma coisa tão maravilhosa e uma bênção para toda a humanidade. Mas o partido está lutando contra Deus. O partido odeia Deus. Está usando cada meio desprezível para interromper e destruir a obra de Deus. E fará tudo o que for necessário. São um bando de demônios, assassinos de sangue frio.
Vi a verdadeira face do grande dragão vermelho. E ele não me enganaria mais. Resolvi cumprir bem o meu dever para retribuir o amor de Deus e envergonhar Satanás. Então saí de casa e continuei cumprindo meu dever de espalhar o evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus.